Olá, boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Já sabe que a primeira parte reservamos para análise desta feita. Conto com dois convidados, o Dr. Adelino Buque e o nosso convidado Ivan Amade. Vamos começar por analisar este alerta feito pelo Banco de Moçambique sobre o uso da moeda Bitcoin. Para podermos perceber o que é Bitcoin, temos aqui, como já havia dito, Ivan Amade, economista. Vou mesmo começar por si. Ivan Amade, esta semana o Banco Central alertou para o uso desta moeda, que foi criada há sensivelmente 9 anos, mas é uma moeda diferente da moeda que nós temos usado no dia a dia, ou seja, aquela moeda palpável em que nós podemos meter a mão no bolso e tirar uma nota. O que é que significa a Bitcoin? O que é que vem a ser isto da Bitcoin? Esta é uma pergunta difícil e vamos tentar aqui responder. Permita-me antes saudar os estimados telespectadores e agradecer este convite para estar aqui e falar não só de Bitcoin e deste comunicado do Banco de Moçambique, mas também da banca eletrónica em geral. Exato. Primeiro eu gosto sempre de começar da base, chamar a atenção para o que é moeda, o que é dinheiro. Eu tenho sempre recorrido aos meus estudantes a chamar a atenção que, alguns séculos atrás, quando começou o comércio, quando começou o comércio, o dinheiro era qualquer objeto que as duas partes que dentro do negócio aceitassem transacionar. Portanto, saímos de uso de troca direta de objetos para a utilização de ouro ou prata como dinheiro, passamos para a utilização, o que é corrente, de papel, dinheiro ou moeda, mas hoje, com a evolução da tecnologia, já estamos a usar outros tipos ou outras dimensões de dinheiro. Exato. Portanto, estamos aqui a falar de moeda eletrónica, ou dinheiro virtual, ou dinheiro eletrônico. O Bitcoin, que, como bem disse, foi criado há muito tempo, não é a única moeda eletrónica. Existem várias outras, mas o que nós assistimos nos últimos 2 anos é que está a chamar a atenção para esta moeda, esta criptomoeda, esta moeda virtual, que é o Bitcoin. Portanto, eu gosto de dar também este exemplo do que é Bitcoin. Vamos imaginar que alguém criasse algumas contas virtuais da internet e decidisse que somente são estas 10 contas que foram criadas e não há mais. E colocasse essas contas à disposição de quem tem dinheiro para pagar. Portanto, os primeiros que compraram esses registros virtuais são eles que agora estão a trespassar para os outros que também estão interessados em ter esses registros virtuais. Como eu chamei a atenção no início, que tudo aquilo que alguém aceita em troca de dinheiro ou em troca de qualquer outro produto, podemos considerar moeda. É aqui onde o Bitcoin, com as suas características, é considerado hoje uma moeda eletrónica ou uma moeda virtual. Não quero entrar na classificação que o Banco de Moçambique dá ao que é money ou moeda virtual, mas as características que o Bitcoin tem é uma moeda virtual porque ela por si só tem a capacidade de comprar e vender outros serviços, mas eu vou mais. O que nós assistimos em 2017 faz com que o Bitcoin deixe de ser uma moeda, passa a ter características de um ativo, passa a ter características de uma mercadoria, passa a ter características de uma commodity. Por quê? Porque o Bitcoin em si, ela se valoriza, portanto, se valoriza na medida em que temos que usar outra moeda para determinar quanto é que vale o Bitcoin. Exato. Portanto, é aqui onde a característica que o Bitcoin está a atingir, principalmente por aquilo que nós assistimos, o crescimento que teve no ano 2017, faz com que hoje o Bitcoin deixe de ser uma moeda, passe a ser um ativo virtual. Exato. A doutora Adelino Buque, o Ivan Amade esteve aqui a dizer a explicar um bocadinho sobre esta moeda virtual, que de uns tempos a esta parte passou a ter muitos aderentes e o Banco de Moçambique alertou mesmo para o uso desta moeda em Moçambique. O que é que acha desta moeda? Se esta moeda não vai criar algum problema no mercado moçambicano, tendo em conta que nós já estamos a utilizar outras moedas? Eu digo isso porque a China, por exemplo, está a proibir de todo o uso desta moeda naquele país. Ok. Sim, muito obrigado, boa noite. Primeiro dizer que felicitar o Banco de Moçambique por ter feito esta intervenção
embora a característica do próprio Bitcoin é uma moeda descentralizada, portanto, não tem muito a intervenção dos bancos e muito bem dos bancos centrais, mas a atitude do Banco Central, na minha opinião, tem a ver com a consciencialização das pessoas, do ponto de vista daquilo que são os direitos e obrigações e a chamada de atenção sobre a vulnerabilidade das pessoas que utilizam esta moeda, porque se expõem de alguma forma ao risco de perder os seus investimentos. Exatamente, o risco de perder os seus investimentos. Apesar de ser uma moeda descentralizada e de acordo com os utilizadores de fácil transação, que não sofrem influência das inflações, etc., etc., alguns países começam a ter formas de regulação desta moeda, porque realmente para a obtenção dos bitcoins é preciso que use o cartão de débito ou de crédito. Ou seja, o indivíduo tem que abrir uma conta numa plataforma que lhe permita, ter acesso a esta moeda. O Japão, por exemplo, já está a expandir, portanto, alguns serviços que são pagos e para isso tem que usar a moeda, o dinheiro que você tem. E uma das características desta moeda virtual é que, de facto, é passível de ser de fraudes, porque ele conserva-se nos meios ou nos meios telemóveis, no computador, onde nos últimos tempos tem-se falado muito dos hackers. Exato. Então é muito fácil, por via disso, perder-se muito dinheiro. Da mesma forma que também fala-se muito de fraudes, não é? O sistema tem permitido muita fraude, para além de que a atenção especial dos países tem a ver com o facto de a transação destes criptomoedas serem passíveis de branqueamento de capitais, utilização para efeitos de compra de droga por causa do anonimato com que as transações são feitas. Então, é uma moeda que, sem dúvidas, tem vantagens do ponto de vista daqueles que operam com ela, no sentido de que é uma moeda que não é o que compra não é determinado pelos bancos, não é? O que compra e transaciona não é regulado pela Organização Mundial do Comércio, por exemplo, que tem regras específicas na transação entre países, etc. Portanto, essas regras todas, esta moeda, esta forma de transação encontra supra essas regulações todas. Exato. Daí que se calhar se vê muita vantagem nele do ponto de vista de utilização para efeitos de transações. Exato. Ivan Amado, se o Banco de Moçambique emitiu este alerta, significa que alguns moçambicanos já estão a aderir a esta moeda, já estão a fazer o uso desta moeda. Só para esclarecer a opinião pública, como é que um indivíduo tem acesso ao Bitcoin? O que é que ele faz? O que é preciso fazer? Ok, tecnicamente são 3 formas para alguém poder ter acesso ou ter o seu registro no Bitcoin, ou ter esta moeda eletrónica no Bitcoin. Primeiro é preciso frisar que o criador ou o inventor desta moeda delimitou o número de moedas que serão criadas até o máximo de 2040, provavelmente, tem de ser no máximo 21 milhões de moedas. 21 milhões de moedas. Hoje, de unidades. Até 2140. De unidades. Sim. Hoje, quando nós falamos que um Bitcoin, portanto, uma unidade de Bitcoin já está na casa dos 1 milhão de meticais, ou equivalente em meticais, estamos a falar que ao comprar um Bitcoin, não precisa necessariamente comprar uma unidade. As pessoas estão a comprar frações de uma unidade, 0,001 Bitcoin.
Três formas. Primeiro, eu posso comprar diretamente o Bitcoin com as casas autorizadas ou com as instituições autorizadas, as chamadas casas de câmbio virtuais. É aqui onde o Banco de Moçambique chama a atenção, para dizer que em Moçambique ainda não há nenhuma instituição autorizada para intermediar a compra e venda do Bitcoin. Mas, como estamos no mercado global, eu posso, através das casas ou das intermediárias internacionais, hoje a banca eletrônica facilita isso, como bem disse aqui o Dr. Adelino Buck, com o meu cartão de crédito ou o meu cartão de débito, aderir a uma dessas casas internacionais que estão na internet e manifestar o meu interesse em comprar X unidade de Bitcoins, e aí sim eu faço a transferência da minha conta bancária em Moçambique ou em qualquer parte do mundo para essas casas que vendem os Bitcoins e elas, por sua transferência, fazem um registro do Bitcoin em meu nome. Portanto, a primeira forma é esta, é compra direta. Eu tenho que tirar dinheiro da minha conta e transferir para alguém, onde este alguém vai vender-me o Bitcoin, seja a casa intermediária ou alguém que detém o Bitcoin. É aqui onde, mais uma vez, eu gostaria de frisar que, em algum momento, há registro de quem começa a transação, do moçambicano que começa a transação com a intenção de comprar os Bitcoins. O anonimato está, quando eu já tenho os Bitcoins, já ninguém sabe o que eu vou fazer com ele, porque já estou em anonimato. Portanto, eu imagino que eu tenha 10 Bitcoins, mas eu ao comprar os Bitcoins, tive que transferir dinheiro da minha conta em Moçambique para esta compra. Aqui o Banco de Moçambique sabe. Se não sabe, tem formas de o saber, porque usei um cartão bancário moçambicano ou usei uma instituição financeira moçambicana. Mas tendo esses Bitcoins, o que é que eu vou fazer com elas, já ninguém sabe. Eu posso sim fazer pagamento a um terrorista, eu posso sim voltar a vender e branquear o capital. É aqui onde o que é que eu faço com os Bitcoins já não há controle. Mas o início para adquirir, sim. A segunda forma de ter o Bitcoin é por recebimento. Portanto, eu tenho, imagine, um amigo nos Estados Unidos, ou no Japão, ou no Malau, onde quer que seja, quer fazer-me um pagamento e, mais uma vez, como quer fugir ou quer contornar as leis ou por estes motivos, ele vai sugerir-me que eu receba este pagamento em Bitcoins. Eu, aí, concordando ou não, posso também registrar-me nas tais casas de câmbio ou na plataforma Bitcoin e eu aí posso sim receber o Bitcoin. Esta é a segunda forma. A terceira forma, que é a mais difícil ou a mais complexa e quase em poucos países há, é o chamado mineração. O que é mineração? Vamos imaginar que temos milhões de pessoas com registro de Bitcoin e todos os dias estão a transacionar, portanto, a trocar os seus registros de Bitcoins. Alguém tem de validar essa transação, como acontece na banca tradicional, como acontece quando eu uso um cartão bancário, ou como acontece quando eu emito um cheque bancário. Alguém tem de validar que o Bitcoin que eu estou a transferir é válido, realmente eu tenho aquele número de Bitcoin, senão pode haver fraudes. A validação do Bitcoin é feita com os chamados mineradores. Ou seja, os que detêm... Os que têm a capacidade de ter o sistema informático e o hardware, do ponto de vista autorizados pelo inventor, para validar as transações. É aqui onde está a descentralização do Bitcoin. Portanto, qualquer um que tenha dinheiro e consiga comprar essas ferramentas pode validar qualquer transação. Ou seja, pode criar um Bitcoin. Criando, do ponto de vista, imagina que o A quer transferir um Bitcoin para o B, eu que vou validar, fui o primeiro a validar, porque são milhões de pessoas também a quererem validar a transação, eu ganho alguns cêntimos de Bitcoin. Exato. Eu ganho uma comissão. Portanto, a terceira forma seria mineração, entre parênteses, comissão, por eu validar uma transação. Por eu dizer que sim, o Adelino Buck tem este Bitcoin e está a transferir para o bem. Portanto, são estas três formas. Eu faço uma compra direta, ou eu faço a mineração, ou eu faço o recebimento. A mineração em Moçambique ainda não existe, são poucos países que têm, porque a tecnologia mínima para fazer a mineração é extremamente alta, são poucos países hoje em dia que têm a capacidade de o fazer. Mas a compra eu posso fazer. Exato. Pessoalmente já tive amigos que me contactaram há mais de um ano a saber como é que poderiam comprar o Bitcoin. Então, só para dizer que eu acredito que já há moçambicanos sim que tenham... Estejam a usar... Sem dúvida. Aqui o Banco de Moçambique pode saber, porque os bancos comerciais sabem como são feitos os pagamentos, para onde é que vai o dinheiro, principalmente quando é para compra internacional. Se calhar esta alerta do Banco Central veio exatamente porque os bancos comerciais já começaram a ver que... Provavelmente. Que o dinheiro já está a sair do país. Aliás, é preciso frisar que a compra de qualquer produto ou serviço
serviço é regulado, do ponto de vista de que o que eu vou comprar tem que ser algo lícito. E se eu digo ao meu banco que eu quero transferir X valores para a compra de Bitcoin, vem aqui a pergunta, o que é este Bitcoin que está a entrar para o mercado? Então, tem todo um sentido e parabenizar o Banco de Moçambique por se adiantar e apelar às pessoas que este produto ou serviço que estão a comprar ainda é de alto risco, por vários motivos. Questões tecnológicas, questões legais, questões ambientais, que vamos aqui conversar. Exato. Então, Adelino Buck, ora, se o Banco de Moçambique, que é o regulador do sistema financeiro do país, alerta para o uso desta moeda, isto significa que o próprio banco está a validar esta moeda, ou seja, os moçambicanos podem usar, ou não há aqui nenhum controle, porque o banco poderia vir a dizer que é proibido o uso desta moeda no país, como está a fazer a China. Como é que olha para esta questão? Não, a própria característica do Bitcoin é uma moeda descentralizada. Portanto, o Banco Central não tem qualquer tipo de intervenção do ponto de vista de controle da moeda. Portanto, a intervenção do Banco de Moçambique tem um mérito de educação, tem um mérito de chamar a atenção ao cidadão para que não caia na tentação do negócio que mal o conhece. Nós sabemos que, geralmente, nós os moçambicanos trabalhamos muito com o mercado especulativo financeiro e quando se trabalha muito com o mercado especulativo financeiro, muitas vezes nós vamos atrás de mais lucro, mais margens e se o Bitcoin é essa moeda virtual que te dá esta possibilidade, a tentação de cair para este negócio é muito alta. Então, eu penso que é aqui onde entra a intervenção do Banco Central. No entanto, eu penso que aquilo que referiu comparativamente à China, provavelmente seja muito difícil em relação a Moçambique, uma vez que as características das economias também são diferentes. No caso do Moçambique, realmente é possível, aliás, a nossa vulnerabilidade é tal que nós tivemos muito recentemente o caso do Banco dos Chineses, não é? Que diziam que pagam 30%, pagam 40%, e as pessoas foram lá entregar quase que todas as suas economias, etc. Então, a possibilidade de especulação financeira é muito alta e muita gente prefere, pela natureza da nossa economia, ganhar dinheiro através das taxas de juro e outras formas do que propriamente aplicar o dinheiro na economia. E eu penso que é aqui onde reside, de facto, o mérito do Banco de Moçambique. Nós, apesar de ser uma moeda que não depende dos bancos, nem comerciais, nem Banco Central, a intervenção do Banco de Moçambique tem um caráter educativo e é muito bem-vindo para a nossa sociedade. A mesma questão faço para si, Ivan Amade. Se o banco faz esse alerta, está a legitimar de qualquer forma esta moeda no país? Bom, depende do ponto de vista. Se nós temos um copo meio cheio, há quem diz que está meio cheio ou meio vazio. Mas é preciso frisar que não é crime ainda em Moçambique comprar ou transacionar o Bitcoin. Não há nenhuma lei que diz em relação ao Bitcoin. Abrimos aqui espaço para os juristas fazerem a melhor interpretação, mas não é crime. Razão pela qual o próprio Banco de Moçambique não incrimina nem puxa para este lado. Ele diz que há todo um risco em entrar para este negócio, porque é um negócio ainda não regulado, é um negócio de alta especulação, é um negócio de alta dependência tecnológica e quem o faz tem de fazer por conta própria. Não pode comprar hoje um Bitcoin ou tentar vender ou perder dinheiro amanhã e vir chorar para o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique está a dizer que não, é o risco próprio. Da mesma forma que nós compramos qualquer produto ou serviço no mercado informal ou até no mercado formal, mas sem a documentação correta, estamos sem garantias, estamos a fazer por risco próprio. Quando vamos a investir nas bolsas, quer dizer, há também... Então, mais uma vez, é que onde o Banco de Moçambique chama a atenção, mas não vamos perder o mérito que o Bitcoin tem. É uma nova tecnologia que está no mercado, já há algum tempo, mas nos últimos 2 anos a se demonstrar a forma que o Bitcoin está a operar no mercado,
alguns bancos já estão, europeus, principalmente norte-americanos, já estão a querer copiar a tecnologia de segurança que o Bitcoin está a usar, porque é considerada hoje a melhor tecnologia do ponto de vista de segurança de transações financeiras. A Rússia também está a tentar institucionalizar este Bitcoin. Portanto, nós estamos a assistir o nascimento de uma nova mercadoria, estamos a assistir o nascimento, provavelmente, de uma nova moeda, e há todo um cuidado de como é que vamos nos posicionar. É aqui onde eu acho que ainda é cedo, apesar de haver o comunicado de atenção de risco. Temos países, como bem disse, o Japão já autoriza, a China não quer, os Estados Unidos já abriu agora a bolsa de mercadorias futuros para o Bitcoin. Portanto, é preciso compreender que não há como fugirmos neste momento da realidade do Bitcoin. Principalmente quando nós temos um país como os Estados Unidos a abrir as portas para o Bitcoin, está a demonstrar que tem seu valor, mas do outro lado temos um grande peso, que é a China. Também a dizer que não, no meu mercado isto não funciona. E hoje a China é um dos grandes mercados. Vamos imaginar que se as grandes lojas internacionais de compra de produtos e serviços começarem a aceitar o Bitcoin, já estão a aceitar. Mas felizmente ou infelizmente, os grandes sites que ainda estão a aceitar são chamados sites de deep sites, que são deep webs, que são sites que não são visíveis de forma normal que nós usamos hoje a internet. Mas, mais uma vez, o Banco de Moçambique chama a atenção de que o uso de Bitcoin, por ser anonimato, há todo um risco de eu não saber com quem estou a transacionar ou não haver rastros do que é que eu estou a fazer com este dinheiro. Mas esta moeda virtual não coloca em risco as moedas institucionalizadas, como o metical do Aliás, dólar? já está. Vamos aqui ainda perceber que há um limite do próprio Bitcoin. Quando nós falamos que o número de unidades criada, feliz ou infelizmente, vai criar aqui uma barreira para aquilo que nós vamos analisar o que é Bitcoin. Mas não há dúvidas hoje que as pessoas já estão a fugir de alguns investimentos, a pensar no investimento de Bitcoin. Portanto, a valorização que Bitcoin teve no ano passado, de 65 mil meticais no início do ano, para quase 1 milhão de meticais em menos de 12 meses, mostra a grande procura que esta moeda ou esta mercadoria tem. Mas há todo o risco de dia seguinte voltarmos a ter uma desvalorização, porque, bem disse, o Bitcoin funciona com as leis da oferta e procura de mercado. E se funciona com as leis da oferta e procura de mercado sem um regulador, há todo um risco de ele cair de noite para dia e não haver alguém que possa criar barreiras para a sua queda, como acontece com várias moedas centralizadas, onde há um governo que toma a atenção do ponto de vista de sua moeda valorizar-se ou desvalorizar-se de forma sustentável. Mas o Bitcoin não. Ele pode valorizar-se num dia 50% e no dia seguinte cair 40%. Aliás, assistimos em novembro, outubro, esta oscilação grande do Bitcoin. Então há todo um risco para transacionar com esta moeda, esta mercadoria eletrónica. Mas o grande risco que eu penso que é o Bitcoin sugar as moedas nacionais e criar uma situação de falta de liquidez, quer dizer, falta de dinheiro no mercado. Este é o grande risco, porque as pessoas que têm dinheiro, aliás, eu estive a ver numa das literaturas sobre esta questão do Bitcoin, onde o Bill Gates diz que o Bitcoin ainda não é uma moeda para os pobres. Não, não é. Portanto, o risco é se vir a ser moeda para os pobres. Aí vai ser complicado. Vai ser um desastre. Portanto, há a possibilidade de, por causa desta facilidade de lucratividade do próprio Bitcoin, de eu retirar o meu dinheiro, investir em Bitcoin. É sério. E se eu fizer isso, deixo o mercado sem recursos. Permitam-me levantar aqui duas questões, aliás, indo na onda que o Dr. Adelino Buch está a levantar, que é, primeiro, nós hoje temos muita informação na internet. Atenção, mas nem toda a informação é de qualidade. Nós temos muita informação do ponto de vista de quantidade, mas não de qualidade. E o Bitcoin é um novo investimento, um novo tipo de investimento que, mais uma vez,
nem todos têm informação suficiente para investir nela. Já dá para perceber que o Ivan Amado é pró o Bitcoin. É pró o Bitcoin. Eu sou pró Bitcoin, mas com todo um cuidado. Há necessidade de haver regulamento. Eu acredito que até o próprio Banco de Moçambique tem instrumentos para isso. Do mesmo modo que nós tivemos há 2, 3 anos limitação de transferência ou limitação de utilização de cartão no exterior. A qualquer momento o Banco de Moçambique tem a faca e o queijo, passa aqui a expressão, para limitar a utilização de metical ou de dinheiro no território nacional para a compra desta moeda. Mas eu acho que ainda está ali o Banco de Moçambique a assistir, a ver o que está a acontecer com o mercado, e este comunicado vem chamar a atenção para os riscos de amanhã termos um regulamento que proíba, por exemplo, ou um regulamento que vá limitar a forma que as pessoas vão utilizar o Bitcoin. Mas o que é preciso neste momento é que o Banco de Moçambique já comece a traçar estratégias antes das coisas começarem a tender antes para um de termos lado ou para o outro casos lado. gravantes de fraudes. E é que eu queria chamar a atenção. Nós temos várias empresas ditas intermediárias na internet a dizer que elas vendem e compram Bitcoin. Até que ponto eu tenho que ter a confiança naquela empresa para transferir a minha poupança para uma empresa na China ou uma empresa no Brasil a dizer que ela compra ou vende Bitcoin? Eu posso transferir o meu último saldo para esta empresa, dia seguinte ela fechar. Onde é que eu vou reclamar? É que o Banco de Moçambique chama a atenção que no território nacional não há nenhuma intermediária ainda financeira para tratar de Bitcoin. Portanto, quem o fizer vai fazer, obviamente, por uma empresa estrangeira a risco próprio. Mas há todo um cuidado de percebermos que é um investimento, como bem disse a doutora Adeline Buque, aliás, o Bitcoin está a mostrar isso nos últimos anos, uma valorização muito forte, mas é com esta valorização forte que cria apetite nas pessoas. As pessoas querem ter um ganho rápido, as pessoas querem usar a sua poupança na esperança de que de noite para dia vão ganhar 40% ou 50% do que investiram. Foi aí onde o criador, portanto, pensou, não é? É exatamente. Aliás, quando nós falamos que o Bitcoin funciona com a lei da oferta e procura, é mesmo isto. Quanto mais pessoas estiverem a procurar, quem tem vai subir o preço, porque há mais pessoas disponíveis a comprar. Quanto menos pessoas estiverem a procurar, obviamente quem tem vai baixar o preço. Por isso que ela sozinha, o Bitcoin, tem essas grandes oscilações no mercado. O que pode acontecer é ela transformar-se numa bolha e um dia estourar esta bolha. Exato. Falávamos aqui de riscos, Dr. Buque, e falávamos desta necessidade do Banco Central começar a pensar em como vai agir perante esta realidade. Quer-me parecer que não vai mudar, o Bitcoin está aí e é preciso se chegar a uma posição, ou se aceita ou não se aceita. Não, quer dizer, não se aceitar penso que não é possível. Eu penso que nós, por afinidades e relacionamentos e proximidade com os portugueses, eu penso que em Portugal já há um sistema de regulação da utilização de bitcoins. Eu penso que essa experiência pode ser trazida para Moçambique. Existem em Portugal, por exemplo, ATMs de bitcoins, não é? No Brasil já existem ATMs de bitcoins. Eu penso que pode-se trazer estas experiências para o mercado financeiro nacional. Porque proibir, eu penso que é quase impossível, porque se tu tens um cartão que pode transacionar em qualquer outro país, significa que é quase impossível proibires fazer este negócio. Então, o que se tem que fazer, se calhar, e com mais urgência, é trazer a experiência dos outros países que trabalharam na regulação deste processo de transação dos bitcoins e outras moedas, noutras criptomoedas, não é? Moedas ocultas. Há um ponto que nós devemos levantar aqui. O Banco de Moçambique chama a atenção que o Bitcoin ainda não é uma moeda eletrônica no território. Por quê? Se nós repararmos a experiência atual até os regulamentos, toda moeda eletrônica hoje equivale o seu metical, o dinheiro que eu tenho no banco, ou o dinheiro que eu transferi para colocar no meu telemóvel. Para quem usa telefone e tem uma conta móvel, passa publicidade. Mas já fazem publicidade. O M-Pesa, o M-Cash e várias outras instituições já têm as moedas ditas eletrônicas. O dinheiro que eu tenho lá é o dinheiro equivalente se eu vou a um banco fazer levantamento. Mas o Bitcoin não.
uma moeda, uma unidade de Bitcoin não equivale a uma unidade de metical. Sim. É que a característica do Bitcoin deixa de ser uma moeda, passa a ser uma mercadoria. Sim. É que o Banco de Moçambique chama a atenção. Ou seja, eu posso ter um Bitcoin e comprar uma mansão, por exemplo. Exatamente. Portanto, é aqui onde é o mesmo que... Vamos imaginar ter uma moeda, aliás, o dólar faz isso. Eu posso ter $1, ele equivale a 65 meticais, mas eu tenho um Bitcoin a equivaler a 1 milhão de meticais hoje. Então, há todo um cuidado do Banco de Moçambique. Aliás, o cuidado do Banco de Moçambique chama no comunicado é este: o Bitcoin ainda não é uma moeda eletrônica no território nacional. Por isso, podemos considerar como uma mercadoria virtual ou considerar como uma moeda eletrônica a nível mundial, porque ela é descentralizada. Mas há todo um cuidado de nós percebermos que as moedas eletrônicas que temos hoje no mercado, eu posso ir a um banco ou instituição financeira que está por detrás desta moeda eletrônica que eu tenho e convertê-lo em meticais ou em dinheiro vivo equivalente à mesma unidade. Eu não faço aqui, não há um câmbio para isso. Não há um câmbio para isso. Enquanto que o Bitcoin tem de haver câmbio. E é aqui sim onde há todo um risco da valorização, até desvalorização das moedas que estão por trás dela. Exato. Um fato curioso é que o criador desta moeda Bitcoin ainda continua no anonimato, ou seja, ninguém sabe quem é essa pessoa que criou. Sabe-se que é alguém do Japão, provavelmente, que se chama Satoshi Nakamoto, mas nunca veio a público a dizer que, de facto, ele é que fez esta criação. Isto também torna o mistério. Nesta questão do uso do Bitcoin. Nós devemos verificar primeiro que a criação de um produto, a obtenção de uma patente ou de um produto, ela por si é regulado por leis, etc., nos países onde a patente foi registrada. Eu não tenho dúvidas que o Bitcoin foi registrado nos Estados Unidos, senão não entraria. Eu começo por este argumento. Se o mercado americano aceita hoje transacionar Bitcoin, é porque teve que registrar lá a patente de Bitcoin ou está lá algum registro. A questão do anonimato do criador ou não, eu acho que é um anonimato comercial, não é um anonimato legal do ponto de vista de os Estados Unidos aceitar uma mercadoria que desconhece a sua origem. Aliás, até por questões de segurança, nenhum país sério aceitaria transacionar Bitcoin sem ter a certeza do que está por detrás do ponto de vista de tecnologia. Então, eu quero aqui crer que este anonimato é um anonimato comercial, do ponto de vista de que o inventor não é obrigado a revelar a sua identidade. Exato. Mas para instituições do Estado, instituições governamentais, ela não tem como. Porque para ser aceite na Bolsa de Valores de Mercadoria Futuro, é porque, obviamente, há que haver uma segurança, onde é que está a patente, quais são as... Portanto, há toda aqui uma questão legal, por isso eu quero crer que infelizmente ou infelizmente já começam a surgir alguns nomes dos inventores. O Sakamoto que levantou foi um pseudônimo que o indivíduo diz ser inventor, criou, mas o anonimato do inventor é mesmo por questões comerciais, não por questões legais. Aliás, se o Japão já aceita, mais uma vez, não há nenhuma mercadoria que entraria num Estado japonês ou americano ou Rússia, por exemplo, é anonimato, não há como. O inventor tem de saber, a tecnologia por trás tem que ser conhecida do ponto de vista de segurança, pode não ser revelada, mas do ponto de vista de segurança tem de ser conhecida. Ou seja, a grande preocupação que se nota é essa questão de se autorizar o uso desta moeda num determinado território. Ou seja, para haver maior controlo é preciso que se autorize. É preciso que se autorize. Bom, esta abordagem, naquilo que eu pude entender desta Bitcoins, é uma abordagem política da questão, não é uma abordagem da própria moeda, porque a moeda não precisa de autorização, não é? A moeda não precisa de autorização, a moeda não precisa de nenhum banco, a moeda não precisa de nenhum emissor, não precisa de tudo isso. Agora, a parte política relativamente aos países é que entra esta questão da regulação, esta questão de regulamentação, esta questão inclusivamente de legislar sobre o Bitcoin. Mas esta abordagem deve definitivamente ser entendida como a parte política da questão do Bitcoin, não propriamente a parte operacional do dinheiro.
Exato. E Ivana Mata, há aqui, aliás, como em todas as situações, há prós e contras, há um debate muito intenso no mundo inteiro entre os grandes investidores, os bilionários, milionários, e há uns que dizem que é uma nova realidade, que é preciso que os países se adaptem a esta nova realidade, mas há outros que são contras, não é? Por causa desta alta volatilidade da própria moeda Bitcoin. Quer explicar um bocadinho sobre esta questão? Permita-me fazer aqui uma ponte. Sempre que há um negócio, é porque há alguém que está a comprar, alguém que está a vender. E aceitando ou não o Bitcoin no território nacional, teríamos que ter instituições financeiras por trás a aceitarem que eu transfira dinheiro ou a proibir que eu transfira dinheiro para a compra desta mercadoria. O Bitcoin não é um produto proibido em Moçambique, por isso que não é crime, mas o governo pode a qualquer altura decidir que é um produto proibido ou é um serviço proibido. Aí sim, todos nós, ou quem quiser comprar o Bitcoin, terá que incorrer às penalizações para comprar um produto proibido. Como não é proibido, ele é aceito. Dois, há que haver empresas intermediárias. Portanto, como há hoje empresas intermediárias na emissão de um cartão, empresas intermediárias na troca de moeda, outras moedas transacionais no país, as casas de câmbio. Portanto, mesmo para o Bitcoin, sendo um produto, seja ele uma moeda ou uma mercadoria, teria que haver intermediários. Havendo intermediários ou instituições financeiras, estes intervenientes teriam que reportar a alguém o que é que estão a vender, qual foi a quantidade que venderam, qual foi o lucro que obtiveram. Obviamente que aqui o Estado teria seu ganho. Mas, como ainda se desconhece, do ponto de vista das implicações do Bitcoin, de ser um produto novo, ser uma mercadoria nova, há que ter todo um cuidado do ponto de vista do que é que ele vai mexer com o mercado. Eu mesmo que aceitarmos hoje, de repente, a entrada no território nacional de um combustível que o governo desconhece. A pergunta é, se entra no mercado um combustível que o governo desconhece, que o Estado desconhece, mas as pessoas estão a usar para as suas viaturas, isto há um impacto econômico terrível. Do ponto de vista de que vamos deixar de usar gasolina e passamos a usar um combustível desconhecido. É o mesmo com o Bitcoin. Se o Bitcoin começa a entrar para o mercado e há instituições que aceitem o Bitcoin do ponto de vista de pagamento ou de transferência, a pergunta é até que ponto há um impacto para o metical ou para as outras moedas transacionais do mercado. Então, é aqui onde eu acredito que as instituições reguladoras estão atentas para perceber antes que o impacto negativo realmente surja. Mas a questão da volatilidade do próprio Bitcoin é esta, é que primeiro, é um número limitado. Dois, não há ninguém a emitir o Bitcoin. A quantidade que foi criada está lá. É uma luta entre a quantidade que já está no mercado. Sim. Por isso que é uma alta volatilidade. É como se nós criássemos aqui 10 bolas e colocássemos no mercado. Assim, não há mais, são esses 10. Portanto, vai haver uma luta entre quem paga mais para ficar com as 10 bolas. Mas o Bitcoin não são somente as 10 bolas, é possível repartir as bolas. É aqui onde eu tenho um Bitcoin e vou repartindo aos poucos. Mas a quantidade de unidades são as mesmas. Vai aumentando, de acordo com o inventor, X% por ano, até um número finito de 21 milhões de unidades. É aqui onde o Bitcoin é altamente volátil, pode de noite para dia desvalorizar-se, pode de noite para dia alguém que investiu no Bitcoin perder as suas credenciais. Aliás, este é um ponto fundamental quando se fala desta moeda eletrônica, é que as minhas credenciais, elas estão em formato eletrônico e virtual. Se eu perder o meu acesso ou perder o meu dispositivo que guarda este equipamento, ninguém mais pode recuperar. Então há um grande risco de se perder dinheiro com o Bitcoin. Se eu perder a minha password, ou eu perder os meus IDs, ou eu perder o telemóvel ou o equipamento onde eu guardei o registro de autenticação do Bitcoin, eu vou perder esta unidade. É diferente das moedas eletrônicas que há hoje no mercado. Se eu tenho o meu número de telemóvel e tenho um dinheiro, eu perder o meu número de telemóvel, eu consigo recuperar o meu dinheiro. Porque em alguma instituição financeira o meu dinheiro está. O Bitcoin não. Está em algures e o Estado não conhece, o governo não conhece. Exatamente. É esta complexidade, desta moeda. É uma moeda oculta. Exatamente. Mas vamos falar da banca eletrónica, como muito bem disse aqui. A quantas anda o sistema eletrónico bancário, se é que nós podemos dizer assim? Depois vou para si, Dr. Adelino Boca. Aliás, a realidade da banca eletrónica, como bem diz o nosso governo, é uma realidade irreversível. Primeiro porque
facilita a transação, facilita e cria o acesso ao cidadão das zonas rurais e urbanas, a acesso à sua conta bancária ou a transferência ou a pagamentos. É preciso recordar que quando nós falamos da banca eletrónica, estamos a falar de meios eletrônicos, onde o cliente pode ter acesso à sua conta bancária, onde o banco pode ter acesso à informação do cliente, onde os clientes podem transacionar-se entre si remotamente. Portanto, eu já não preciso hoje estar no meu banco para consultar o meu saldo bancário. Eu vou usar algum equipamento eletrônico para ter acesso à minha conta. Portanto, hoje em dia, falar da banca eletrónica, nós falamos de vários equipamentos que estão no mercado. Falamos do uso da internet, do ponto de vista da internet banking. Eu tenho acesso no computador, tenho acesso à minha conta bancária, posso fazer compras online, posso fazer pagamentos. Tenho acesso ao meu telemóvel, eu posso também aceder à minha conta, posso fazer transferência. Tenho o meu número de telefone, posso usar como uma conta bancária. Mas é preciso recordar a evolução da banca eletrónica. Nós saímos de uma era em que o uso de cheque, aliás, ainda é uma realidade no país, a banca tradicional ainda será... Para os resistentes à tecnologia... Por algumas décadas ainda continuará. Por quê? É onde eu quero chegar. Nós estamos a migrar para a banca eletrónica de uma forma muito agressiva, mas ainda o nível de bancarização é extremamente baixo no país. Portanto, há aqui ainda um grande número de pessoas que não têm acesso à banca tradicional e ainda não têm acesso à banca eletrónica. Mas a banca eletrónica consigo traz desafios. O primeiro desafio é este de até que ponto as pessoas têm o conhecimento de utilizar o seu equipamento em si, para depois usar este equipamento para aceder à sua conta virtual ou à sua conta física. Vamos desenvolver mais esta vertente. Eu gostava de ouvir a opinião do Dr. Adelino Buck com relação a esta banca eletrónica no país. Como bem disse Ivan Amado, ainda a maior parte dos moçambicanos, infelizmente, não tem acesso a um banco e quem dirá... a um banco eletrónico. Não, eu não tenho dados que me permitem fazer uma avaliação, mas eu acredito que, do ponto de vista prático, pode ser que haja muito mais gente a transacionar do ponto de vista de banca eletrónica do que propriamente através dos balcões, porque as condições para tu abrires uma conta oficial num balcão e aquelas que tu tens que usar para abrir estas contas no telemóvel são muito diferentes. E mais do que isso, como dizia o Ivo, a banca não está em todo o território nacional, infelizmente, mas as pessoas estão em todo o território nacional e têm estes dispositivos eletrónicos através dos quais podem fazer as transações. Então, eu acredito que se o país apostar nesta componente eletrónica, saímos com maiores facilidades de transação de dinheiro e de meios de pagamento relativamente a apostar efetivamente numa construção de balcões em todo o território nacional. Portanto, eu penso que é um corta-mato, é um facto, é um corta-mato, mas é um corta-mato que eu acho que vale a pena olhar nele com muito carinho. Exato. Ivan Amado, é um desafio para a Banca Nacional criar condições para que mais moçambicanos tenham acesso aos bancos e infelizmente, como disse bem há pouco, nem todos os moçambicanos, aliás, a maior parte dos moçambicanos não têm acesso a um banco. De quem é a responsabilidade de poder criar mais bancos? Bom, o sistema, a expansão da banca tradicional é uma expansão ainda em Moçambique ainda cara, não podemos fugir disso. O criar uma infraestrutura para acomodar e para responder à banca tradicional ainda no país é um grande desafio. Quando nós falamos dos problemas que a classe empresarial tem, não foge, os problemas também afetam o sistema bancário, do ponto de vista de criação de infraestruturas, do ponto de vista de criação do próprio mercado. É preciso considerar que para a banca tradicional estar no mercado, do ponto de vista de uma região ou um distrito, tem de haver justificação para isto. Este é o exemplo que nós temos, que cerca de
mais de 50% a 55% de ATMs e POS estão concentradas na cidade e província de Maputo. Estamos a falar de 11 províncias, mas mais da metade está concentrada na cidade de Maputo. Porque aqui onde há mais investimentos, há mais dinheiro a circular? Não há dúvida. Nós temos hoje, o país é grande e há aqui uma grande concentração. É preciso que se descentralizem os serviços para permitir então que essa... Teremos que discutir sobre desenvolvimento. Eu sou daqueles que defendo que... Não há administrativo, não é administrativo. Não é? Mas o crescimento bancário acompanha o desenvolvimento do país. Há quem diz que é o inverso. Mas o banco só vai onde há condições financeiras para estar. É aqui onde a banca eletrónica facilita esse acesso. Portanto, o banco não precisa construir ou colocar uma ATM, por exemplo, em Namarroie, ou colocar uma ATM em Luabo, mas pode colocar uma POS. O banco não precisa estar fisicamente num determinado ponto, desde o momento que indivíduos daquele ponto, o cidadão daquele ponto é atendido condignamente, do ponto de vista dele usar o seu telemóvel para poder fazer transações, do ponto de vista dele usar o seu número de telemóvel para ir a uma ATM e levantar dinheiro. Aliás, este é o futuro da banca. Nós estamos a sair de uma banca física para uma banca totalmente digitalizada, onde eu não preciso de ter um cartão bancário. Aliás, isso é o que está a acontecer hoje no mercado. Eu já consigo levantar um dinheiro sem ter um cartão bancário. O cartão bancário, eu acredito que nos próximos anos é capaz de desaparecer do mercado. Por quê? Porque eu uso o meu número de telemóvel e faço transações normalmente. O que tende a acontecer aqui é que essas transações que eu vou fazer sejam seguras, estejam protegidas para evitar as grandes burlas que nós assistimos quando introduziu-se no mercado a utilização da conta móvel. As pessoas não sabiam como utilizar, andavam a transferir dinheiro para pessoas erradas, transferiam dinheiro para contas erradas. É que onde o investimento em tecnologia para o setor bancário é extremamente caro. Ou seja, há uma alternativa para os próprios bancos poderem fazer chegar a banca aos cidadãos. Sem dúvida, a banca eletrónica é esta alternativa que o sistema bancário está a usar. A bancarização hoje expandiu bastante usando os meios eletrónicos. Hoje estamos a falar temos cerca de 5,6 milhões de contas físicas, mas os números de telemóveis são vários. Não tenho aqui dados de quantas contas móveis existem. Mas a criação de uma conta móvel, como disse a doutora Adelino Buch, é rápida, mas também tem desafios, que é a questão de quem controla este cliente virtual. De quem é este cliente virtual que está a usar o seu número de telemóvel para fazer transações? É aqui onde, mais uma vez, temos desafios do ponto de vista legal. Mas nós sabemos que no país, felizmente, os números de telemóveis são todos registrados. Partimos do pressuposto que quem tem um número de telemóvel, há alguém, há uma instituição que responde e tem de responder por aquele número de telemóvel. A bancarização no país só vai, aliás, a expansão da bancarização ou o processo de bancarização, a sua velocidade, depende muito da banca eletrónica. Do ponto de vista de colocação, não somente de ATMs, de POS ou de conta móveis, mas garantir que estes serviços e produtos cheguem ao cliente de forma rápida, segura, com a questão da informação. Exato. É que onde a questão da educação bancária, a educação financeira é fundamental para que o indivíduo possa usar destes serviços que o país já dispõe, tendo menos custo com o transporte, com o tempo, porque ele pode, a partir do seu telemóvel, fazer transações. Exato. Há essa questão do próprio moçambicano começar a educar-se a si para esta questão da poupança. É preciso poupar. Já estamos mesmo no final da análise deste tema. Últimas considerações, Dr. Adelino Buch, sobre a Bitcoin, voltando, que é para prosseguirmos então para o outro tema. Não, eu penso que as minhas considerações são de que não devemos ter receio do desconhecido. É preciso que investamos, temos que investir para conhecer melhor o que é esta questão do Bitcoin. Não podemos ter medo, não podemos ter receio, não podemos pensar que o Estado tem que proibir, porque senão estaríamos a condenar-nos a um isolamento, e Moçambique não pode ser uma ilha. Temos que trabalhar no sentido de dominar as tecnologias, mas sempre com as precauções que não nos possam levar a uma situação de descalabro, como nós sabemos. Nós sabemos que nós, moçambicanos, temos esta apetência de trabalhar muito na área de especulação financeira, especificamente.
É preciso haver muito cuidado nesse aspecto. Tirando isso, eu penso que o futuro é esse, não é? Yeah. Pronto, vou também pedir aqui as últimas considerações ao Ivan Amado com relação a esta questão dos bitcoins, esta novidade para os moçambicanos. Bom, é preciso considerar que, felizmente, a tecnologia veio para ajudar os países em via de desenvolvimento e os países pobres a darem saltos mais altos, a darem saltos de melhor velocidade, mas em qualidade e em quantidade. É aqui onde nós nos colocamos neste desafio. Há pouco foi aprovada a lei sobre os crimes informáticos, mas logo a seguir temos o Bitcoin. Quer dizer, a pergunta é, será que a lei foi aprovada, já acomoda a questão da transação eletrónica usando Bitcoin? Nós temos regulamento sobre a banca eletrónica, mas a pergunta é, já acomodava? Não, não acomodava ainda, porque o Bitcoin tem suas características. É aqui onde, do ponto de vista legal, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de informação, nós temos que continuar a correr para que a informação chegue ao cidadão antes dele cometer um erro, chegue ao cidadão antes dele entrar num sistema de fraude sem se aperceber. É aqui onde eu acho que as instituições financeiras têm de sair a dianteira, como aconteceu com este comunicado, mas agora têm de sair com informação, têm de sair com explicação, têm de sair para educar o cidadão de que o Bitcoin está aí, para que é que serve, a banca eletrónica está aí, para que é que serve, até que ponto o cidadão pode confiar no sistema informático que nós temos hoje no país. Exato. Portanto, fica o alerta, se compra o Bitcoin, está por conta própria. Vamos passar para outro tema da noite, vamos falar da campanha para as intercalares em Nampula. Hoje é o segundo dia e os candidatos já começam a movimentar-se por forma, a terceiro dia dizia, por forma a ganhar votos. Vou começar por si, Sr. Adelino Buc. Como é que avalia o arranque desta campanha até ao terceiro dia? Bom, é interessante o que está a acontecer no município de Nampula. Efetivamente, os primeiros 3 dias têm estado a mostrar uma característica praticamente igual em todos os concorrentes. Até parece que houve uma concertação sobre a forma como devem fazer a campanha, não é? Se no primeiro dia foi aquela comício, divulgação, no segundo dia já é porta a porta, todos estão a fazer da mesma forma e todos estão arrastando multidões, pelo menos ao nível do partido Frelimo, Renamo e MDM, e também um pouco aquela associação está a fazer algumas coisas. Então, eu penso que nestes primeiros dias também é preciso que se diga que também há uma nota positiva que se deve dar aos 3 primeiros dias, porque há o civismo do ponto de vista de procedimento, atitude, etc. Não há incidentes reportados ou de relevo do ponto de vista do que está a acontecer. Então é importante que continue assim e pouca intervenção da Polícia da República de Moçambique do ponto de vista dos distúrbios, porque não existem, não é? Não existem. Então, eu penso que os 3 primeiros dias são positivos nesse aspecto. Mas também é muito interessante porque a forma como a própria campanha está a decorrer coloca um desafio muito grande aos eleitores de Nampula, porque se nós estamos a falar das mesmas coisas, estamos a falar a termos uma atitude quase que igual, não é, do ponto de vista de procedimentos, ao eleitor de Nampula fica muito difícil a tomada de decisão, se calhar. se calhar as últimas 48 horas vão servir para alguma coisa, porque de facto, do ponto de vista de programas, do ponto de vista de atitude dos concorrentes, do ponto de vista, eu penso que os 3 estão quase que
Em pé de Em igualdade. pé de igualdade, não é? Não estou a dizer que são maus ou bons, estou a dizer que a forma como a campanha está a decorrer é igual. Exato. O comportamento das pessoas também é igual, quer dizer, há aquele civismo que até eu gostaria que mantivessem por todo o período de campanha e fosse um espelho para as campanhas a nível nacional. Exato. Ivan Amado, qual é a leitura que faz destes 3 dias do início da campanha? Bom, primeiro, parabenizar os partidos políticos que estão a concorrer para essas eleições intercalares de Nampula, do ponto de vista ordeiro e pacífico que a campanha está a decorrer, principalmente depois do que assistimos em Nampula após a morte do Edil, a substituição, as condenações, etc. Esta campanha vem, até agora, a acalmar os ânimos, dizer que estamos em festa e vamos para um momento de democracia. Então há que parabenizar os partidos, há que parabenizar também as instituições que estão a trabalhar para que a campanha seja ordeira e pacífica em Nampula. Como bem disse aqui a doutora Adelino, é preciso que estes momentos de eleições sejam momentos de festa, sejam momentos de manifestação da democracia que este país precisa viver. E esperamos, obviamente, que esta forma ordeira, pacífica que a campanha iniciou, termine assim e as eleições também ocorram como esperamos, de forma pacífica e ordeira. Eu quero só chamar aqui ou apelar às promessas dos candidatos. Nós estamos a falar de umas intercalares. Estamos a falar que o candidato que será vencedor aqui não terá 5 ou 10 anos para governar. Mas estamos a assistir promessas que provavelmente não são fazíveis neste período de governação de quem vai sair vencedor desta campanha. Ou seja, tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo. Mas eu acho que temos de ser razoáveis com as promessas que nós fazemos. Principalmente candidatos que não têm uma base do ponto de vista de apoio partidário. E é aqui onde, como disse o doutor Adelino Buque, pode colocar um grande desafio ao eleitor de Nampula em como escolher, porque provavelmente as promessas são tão altas que depois não vão conseguir executar, porque você não vai fazer uma estrada de X quilómetros em X tempo, são coisas que é possível. Eu acho que é que eu não queria apelar para os candidatos, para que façam promessas realistas. Aliás, porque é aqui onde nós devemos usar este momento para testar até que ponto a eleição, o voto do cidadão é um voto consciente. Porque ele vai ver um programa, vai ver um candidato que tem uma base de apoio, e é aqui onde eu acho que devemos usar esses momentos para refletirmos o que é que nós queremos do ponto de vista de desenvolvimento local, do ponto de vista de desenvolvimento da nossa urbe, do ponto de vista de desenvolvimento de onde nós temos o poder de dizer que sim, agora eu quero fulano para nos governar, agora eu quero o outro fulano para nos governar, eu agora quero. É aqui onde eu acho que o processo da eleição tem de ser um processo de voto consciente, mas este voto consciente só é possível se os próprios candidatos também são conscientes ao passarem suas mensagens. Exato, mas há quem defende que em 90 dias é possível haver uma mudança. Aliás, não é à toa que um Presidente da República faz a sua avaliação em 100 dias de governação. Portanto, se calhar não permita fazer uma transformação de grande vulto, mas há pequenas coisas que se podem alterar durante este período. Sem dúvidas, nós falamos que mesmo em um dia alguém com poder pode tomar decisões de grandes alterações, mas o importante é que a mensagem que os candidatos estão a passar sejam mensagens educativas, sejam mensagens de que é uma mensagem possível de fazer o que eu estou a prometer, é uma mensagem realística, é aqui onde vai ajudar o próprio cidadão, o próprio eleitor a saber a quem escolher. Obviamente podíamos entrar em detalhe de promessas que não são possíveis em 90 dias do ponto de vista legal, do ponto de vista de logística para que algumas coisas aconteçam, mas é preciso em algum momento que os candidatos saibam que o eleitor hoje é mais consciente, o eleitor hoje é mais informado, o eleitor hoje é mais exigente. Hoje, com o avanço da tecnologia, o eleitor está conectado. O eleitor de 18 anos já tem informação, tem hoje com o seu telemóvel uma base de dados que há alguns anos não era pensável. Então é aqui onde eu acho
que os candidatos e as bases que apoiam os candidatos têm de fazer uma campanha realística, têm que fazer uma campanha de festa e uma campanha de demonstração da democracia que este país precisa. Exato. Dr. Buck, esta campanha mostra também que o povo moçambicano é pacífico, é ordeiro. Depois do Edil Mahmoud Amorano ser assassinado, houve uma grande confusão naquele município, mas penso que os nampulenses já estão a assimilar esta ausência de Mahmoud Amorano, que foi considerado um presidente do município exemplar, ou seja, o ídolo dos nampulenses. Há uma esperança de que apareça alguém que faça a diferença, né? Exatamente. Ou continuidade. Eu acredito que sim. Eu penso que, como dizia na abordagem anterior, eu penso que Nampula até hoje mostra que a campanha eleitoral pode ser feita sem incidentes, sem turbulências e sem necessidade de aparecimento de forças de lei e ordem a dominarem o cenário de campanha. Portanto, Nampula está a mostrar um grande nível de civismo do ponto de vista de coabitação de pessoas com pensamentos diferentes, e isto é importante. Agora, de facto, nós, no primeiro dia do lançamento das campanhas, alguns candidatos apresentavam manifestos pouco ambiciosos, tendo em conta o tempo que têm para realizar. Mas hoje, se calhar, resultado do contacto porta a porta que estão a realizar, já estão a exagerar do ponto de vista daquilo que são as promessas que fazem. Por exemplo, construir um mercado não é uma coisa que se possa fazer de um pé para a mão. Construir um hospital não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Sanar esta questão do saneamento também. Que o saneamento até pode ser feito, não é? O saneamento pode ser feito, mas daí a criar pontes já é um pouco complicado. Então, eu penso que, de facto, é importante que os candidatos sejam razoáveis do ponto de vista de promessas, para não ficarem ridicularizados do ponto de vista daquilo que são as suas comunicações com as pessoas. É verdade que algumas abordagens são o resultado da pressão das pessoas, porque esta questão de porta a porta lança um desafio. Tu tens que responder às coisas que o eleitor quer que tu digas. Sim. E, infelizmente, os candidatos, quase todos, caem na mesma ratoeira. Quer dizer, outros dizem que vão pôr estrada, outros dizem que vão pôr o mercado novo, cimentado e não sei o quê. E depois tem uma outra coisa, como dizia na abordagem anterior, é que parece que os candidatos combinaram fazer as mesmas coisas. E as mesmas coisas estão a dizer as mesmas pessoas. Quer dizer, todos querem fazer bem o mercado, todos querem pôr o hospital, todos querem pôr as estradas para comunicar. Houve até um episódio, no mínimo inusitado, em que um candidato ofereceu dinheiro a um bebê e o outro candidato imitou também. Mas não se comunicaram, não é? Acho que há aqui uma telepatia entre os convidados. Dr. Ivan Amade, estas eleições vão servir também de termómetro para as autárquicas deste ano, em outubro deste ano? Sem dúvida. Estamos a falar de um município de referência. Não há dúvidas que Nampula é um município de referência do ponto de vista, depois de Maputo, Beira, Matola. Nampula é um município de referência, incluindo também até Quelimane. E, obviamente, que a forma como os partidos estão a atuar em Nampula é mesmo esta de que, se nós temos bons resultados em Nampula, pode favorecer ou não os outros municípios, as eleições subsequentes. Não somente as eleições autárquicas, como as gerais. Portanto, Nampula é um termómetro.
principalmente da forma como está a acontecer, ou os motivos que levaram a chegarmos até este nível das eleições intercalares, que foi a morte por assassinato do edil Mahmoud Amorani. Há toda aqui uma expectativa de se medir até que ponto o eleitor de Nampula vai depositar a confiança neste momento, depois do que aconteceu. Ou seja, o partido que for a vencer nestas intercalares vai vencer provavelmente nas autárquicas. São poucos meses. Não há como mudar a percepção de um povo em menos de 90 dias ou menos de 4 meses. É possível, mas é difícil. E só para dizer que quem for a vencer agora Nampula, provavelmente as próximas eleições também Nampula estará garantido, e provavelmente será um sinal para Quelimane, será um sinal para Beira, será um sinal para outros municípios em que a oposição esteve a governar, porque esta aqui é a característica do município de Nampula. Foi um município bastante concorrido, foi um município em que vimos uma Renamo em que não estava a concorrer, mas agora temos uma Renamo a entrar em jogo, e é aqui onde vamos ver até que ponto os 3 grandes partidos, quando estão em campo, o que é que acontece? Porque a ausência da Renamo nas eleições passadas, de certa forma, favoreceu... viciou aqui o resultado eleitoral, do ponto de vista daquilo que é a percepção do eleitor. Agora temos os 3 maiores partidos com assento mas temos 3 os principais com assento na Assembleia da República. Exato. E com alguns municípios. Vamos ver o que é que vai acontecer em Nampula. Portanto, é mesmo um termômetro. Mas também é um termômetro do ponto de vista da organização para as eleições intercalares. Portanto, é uma forma, a forma como aconteceu o episódio de Nampula foi um teste para a nossa administração eleitoral, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de organização, e principalmente num ano em que estamos a falar de uma crise financeira. Com a morte da Morante, não se esperava, do ponto de vista de que o Estado teria dinheiro para avançar com uma intercalar, mas houve toda aqui uma prioridade de respeitar a lei, e a lei está aí a ser cumprida, e isto há que parabenizar o Governo do ponto de vista de materialização e do cumprimento do que a lei prevê em casos como Nampula. Exato, faço a mesma pergunta a si. Estas eleições servirão como um termómetro para as próximas que se avizinham? Sim, eu penso que sim, servirão, sim senhor. No entanto, eu penso que é preciso que não se durma, porque infelizmente as pessoas mudam sempre de opinião. Dizia o Ivan que as eleições anteriores autárquicas foram viciadas por não participação da Renamo. É preciso reforçar isto, que 80% dos eleitores não participaram da votação. Então, se 80% não participaram da votação, significa que há muita gente que, se tivesse participado, se calhar o cenário fosse outro também. Agora, pode haver aqui uma percepção errada, que os 80% dos que não participaram são a franja que vota na Renamo. Nada mais errado também este pensamento. Sim. Portanto, é preciso ter muito cuidado aqui. O outro aspecto muito importante, na minha opinião, que pode criar alguns problemas e pode até não ser líquido, que quem vence agora vence logo a seguir, é o cansaço dos eleitores. Os eleitores podem manifestar algum cansaço com tanto ruído de promessas e não sei o quê, e, sobretudo, se esta eleição não mostrar qualquer tipo de mudança do ponto de vista prático. Aquele que for eleito agora, se não mostrar nada que altere a situação atual, pode vir a cair. Exatamente. Portanto, não há aqui nada sólido. Tudo é bastante líquido e pode... Mas isto quer dizer que os próprios nampulenses estão atentos ao trabalho feito pelos munícipes? Estão atentos e estarão atentos ainda mais nos próximos dias até outubro. Exatamente. Portanto, a pessoa que ganhar as eleições, o candidato que ganhar as eleições, tem que ser um candidato que dê tudo para mostrar, mais alguma coisa para mostrar que de facto é capaz.
porque realmente não pode ser líquido que vai continuar lá. E mais, o ponto é que os nossos partidos políticos são partidos que são inflexíveis do ponto de vista de análise factual dos factos no terreno, aquilo que acontece, etc, etc. Por exemplo, não se põe a perspectiva de uma Frelimo coligar-se. É muito difícil. Não se põe a perspectiva de uma Renamo coligar-se. É muito difícil. Agora também o MDM parece ser um partido que está-se a mostrar muito... Fechado. Sim, muito fechado. Ou seja, cada um Então, puxa a sardinha para a sua brasa. Sim, mas eu acho que esta não é a melhor forma de fazer política. Eu penso que os partidos têm que ser abertos, flexíveis, que fazem análise constante da situação política e da sua própria inserção e aceitação. Foi o que aconteceu em Portugal? Isto é que leva a acordos políticos. Então, se nós não somos capazes de fazer isto, nós estamos a viver num ambiente em que os partidos políticos são altamente inflexíveis. Ou seja, olha-se para um outro partido político com um certo inimigo. Desprezo. Não. Até inimigo até não é desprezo. O desprezo que se tem do outro, como quem diz, o que é que tu vais acrescentar aqui? Mas nada mais errado, porque se calhar aquele pequeno pode trazer mais valias para si. Se calhar aquele pequeno, por tu teres abraçado aquele pequeno, a percepção pública, não é, das pessoas mude. E olham para si de forma diferente. Mas se tu continuares na tua arrogância de que eu sou maior, as pessoas também continuam a olhar para si também com indiferença. Então, eu penso que nós estamos num país onde os partidos políticos têm uma característica de inflexibilidade grande. Individualismo, será isso? Egoísmo excessivo. Há necessidade da nossa democracia evoluir para esta questão das coligações? Precisamos de ter políticos flexíveis e sobretudo, porque todos nós somos moçambicanos, não é? Exato. Tu és, se fores do MDM, eu sou da Renamo, aquele é da Frelimo. Nós todos somos moçambicanos. O que nos interessa aqui é a melhor forma de servir o nosso povo. Que é o patrão. Então, nós podemos encontrar formas, não é, de construirmos isto, sem precisarmos de nos degladiar nem nada que se pareça com isso. Agora, esta característica, repare, tu vais encontrar neste momento nos 3 principais partidos, que é a Frelimo, o Renamo e a MDM. Estes 3 partidos olham para os outros de forma indiferente. Olham para eles como se eles não pudessem dar algum valor acrescentado. Mas eu penso que é um erro isto. Os partidos pequenos precisam desta mão dos grandes para também, não só para acrescentar valor do ponto de vista de que eles têm eleitores, mas para mudar a percepção pública sobre a forma como os partidos políticos se comportam. Aliás, indo neste ponto de vista do Dr. Adelino Buck, é aquilo que sempre o Presidente da República vem dizendo, que o conhecimento não tem cor partidária. Sim. Aliás, o próprio Presidente deu este exemplo ao convidar o líder de alguns partidos. Mas eu acho que é aqui em que este exemplo que o Presidente deu e que está aqui a dizer bem o Dr. Adelino Buck, tem de descer para a base. Sim. Porque, na verdade, esta arrogância política não é somente feita ao alto nível. É feito lá na base, é feito lá no bairro. Quando o vizinho acha que aquele é de um partido, não vou conviver com ele. Quando o vizinho acha que aquele partido, aquele indivíduo é do partido X, então é ladrão, então é corrupto. Portanto, o chefe do quarteirão acha que o vizinho... Esta inflexibilidade política começa conosco. Na escola, no chapa, em casa,
é aqui onde nós devemos continuar a falar disso, de que o facto de eu defender uma cor partidária não quer dizer que eu seja corrupto. O facto de eu defender uma cor partidária não quer dizer que eu esteja a escovar alguém. O facto de eu não defender uma cor partidária não quer dizer que eu sou do contra. Portanto, esta inflexibilidade política revela-se em cada um de nós como cidadãos deste país, em que há necessidade de reconhecermos o conhecimento que o indivíduo tem, sem reparar para a cor partidária. Há necessidade de reconhecermos a vizinhança do meu colega ou do meu vizinho, passa a repetição, sem reparar para a cor partidária. Aliás, é nesta diversidade que nós devemos buscar consenso a olhar para a qualidade de vida. Exato. Eu quero chamar aqui um ponto importante que, quando nós falamos de eleições municipais, para o caso concreto de Nampula, o município de Nampula não é um município qualquer. Nós podemos considerar aqui, aliás, como se bem diz, a capital do Norte. Nós temos ali 2 províncias, incluindo a própria Nampula, que dependem bastante da cidade de Nampula. Portanto, o município de Nampula é o espelho do desenvolvimento do Norte. Há toda uma necessidade de que quem vai governar a cidade de Nampula o faça com sabedoria e melhore a qualidade de vida, não somente dos nampulenses, mas da região toda e do país, porque Nampula sempre foi visto, para quem está em Cabo Delgado, está em Niassa, a região de referência, o centro de referência é Nampula. E se nós temos um Nampula a ser mal gerido, temos um Nampula no presidente do município, repara somente Nampula em 4 ventos, portanto nós temos toda uma região norte, incluindo a região centro, a população da Zambésia também convive em Nampula, a população da Zambésia também faz negócio em Nampula. Aliás, eu não quero falar que todos nós fazemos negócio em Nampula, vice-versa, mas quero chamar aqui a importância que Nampula tem, do ponto de vista de símbolo da região norte, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista da imagem. Se nós temos um Nampula mal gerido, estamos a colocar em risco toda a região norte do país. Exato. Portanto, podemos perceber que esta campanha está a decorrer de uma forma tranquila, ordeira, mas como se diz, não há bela sem senão. Houve episódios em que antecederam a este arranque da campanha que, de certa forma, mancham este processo, que foram as irregularidades detectadas pela oposição, neste caso a Renamo e o MDM, sobre estes cadernos que foram aparecendo e que prontamente a CNE veio ao público a dizer que vai, portanto, investigar, esclarecer esta situação, tanto que o Presidente viajou, o Presidente da CNE viajou a Nampula para poder perceber. Como é que analisa estas irregularidades detectadas antes da campanha? Bom, eu penso que aqui reside a capacidade das instituições reagirem com celeridade àquilo que são as anomalias que são detectadas. Eu vou apontar aqui mais uma inflexibilidade, ou seja, criou-se a percepção de que aquilo que é dito pela Renamo, ou quando entra a Renamo para este processo, sempre vamos ter a ideia de que há fraude, já não sei o que é, a fraude é uma música que se canta, mas não há capacidade para dar resposta às questões específicas que são postas. Então, eu penso que aqui também há um erro das instituições. A atitude do STAI ou da CNE revela um pouco de desprezo em relação àquilo que é a chamada de atenção de um dos contendores do processo. Eu penso que isto deve ser condenado a todos os títulos. Qualquer um que faz parte do processo detecta uma irregularidade. É preciso averiguar e é preciso esclarecer em tempo útil. Não se pode esperar, nem se pode desprezar só porque foi o fulano que disse, só porque foi aquela organização que falou, porque aquela organização tem estas características, tem este passado, etc. Eu penso que aqui reside também mais um erro e estes erros criam percepções erradas no fim do processo.
Porque, apesar de haver uma legislação que obrigue, no fim do dia, o somatório desta falta de esclarecimentos vai criar uma percepção. Exatamente. Aliás, foi isso que aconteceu em Nampula, quando nós assistimos logo após a morte, o assassinato do Edil. Houve demora na resposta das instituições do ponto de vista de impor a legalidade, do ponto de vista de explicar o que é que devia acontecer a seguir. E assistimos todo um cenário que nós assistimos em Nampula, porque houve esta demora de resposta. Eu quero concordar com a doutora Adeline Buck que a velocidade em que as instituições do Estado devem responder àquilo que são as inquietações, não somente dos partidos políticos, mas do cidadão, é fundamental para evitar especulações. E nós hoje já assistimos, principalmente com as redes sociais, quando há uma informação ou uma notícia falsa ou um boato, as instituições tendem a reagir, porque senão as pessoas vão especular e vão tomar decisões na base de dados especulativos. É aqui onde, mais uma vez, o Conselho, a Comissão Nacional de Eleições tem de reagir com clareza, explicar que não, o que aconteceu é A, B e C, porque quando demora a trazer uma resposta clara, as pessoas vão especular, a informação... Pensam que estão a cozinhar a resposta. Exatamente, e quando a resposta vem... Esta é a forma popular. Estão a cozinhar a resposta, porque não tem resposta. E quando a resposta vem, já é tardia e já temos um outro assunto para debater. Então, a questão da velocidade a responder é fundamental, porque garante com que não haja especulação, não haja más interpretações. Exato. Obrigada por terem estado aqui. A faca e o queijo na mão, estão com os nampulenses. Esta é a oportunidade, então, de fazerem jus à confiança que cada partido dá, cada candidato dá aos nampulenses. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.